Olá, alunos! Eu espero que todos vocês estejam bem e vamos lá continuar nossos estudos. Hoje nós vamos aqui com um tema novo, que é a percepção do ambiente e os órgãos dos sentidos. Hoje nós vamos falar um pouquinho de como nós percebemos o ambiente, como nós sentimos os estímulos, né? Depois, mais para frente, vamos falar sobre os órgãos dos sentidos. Aqui nós temos nesse primeiro slide tato, gustação, olfato, audição e visão. Por quê? Essa é a forma que nós percebemos os estímulos do ambiente. A gente percebe pelo tato, pela gustação, pelo olfato, pela audição, pela visão. E aqui nessa figura a gente pode ver os locais, né, tanto no corpo quanto no cérebro. Por quê? Aqui existe uma evidência mostrando para nós que a gente percebe os estímulos do ambiente através desses sentidos. Porém, esses sentidos estão relacionados com um sistema muito importante do nosso corpo, que é o sistema nervoso. Veja bem, nós falamos sobre a célula, entendemos que o conjunto de células com atividades e funções específicas vão se reunir e formar um tecido. Esse tecido, né, com características específicas, vai se unir com outros e vai formar órgãos, revestir órgãos, formar os órgãos. E os órgãos com funções parecidas, que vão trabalhar para um mesmo objetivo, eles vão formar um sistema. E o sistema nervoso, ele é formado por vários órgãos que estão ao longo de todo o nosso corpo. Mas hoje nós não vamos dar evidência, vamos evidenciar o sistema nervoso. Nós vamos falar um pouquinho a respeito desses sentidos. Os 5 sentidos fundamentais do corpo humano, tato, gustação ou paladar, olfato, audição e visão, constituem um conjunto de funções que propiciam o seu relacionamento com o ambiente. Então, a gente só se relaciona com o ambiente por causa que a gente tem esses sentidos. Tem pessoas que não vão ter todos eles, né? Igual a pessoa que não enxerga, a pessoa que não ouve. Vai faltar um sentido, talvez até mais. Porém, os outros vão fazer com que ela seja capaz de se relacionar com o ambiente. Ela vai perceber os estímulos, até talvez melhor, porque quando a pessoa é deficiente em algum sentido, ele é superado pelos outros. Os outros compensam a falta desse. Por meio dos sentidos, o nosso corpo pode perceber tudo o que nos rodeia. Então, todas as sensações, frio, calor, a presença de alguém, né? Se uma superfície é lisa, se é áspera, nós podemos reconhecer uma zona de perigo, nós podemos reconhecer um alimento que está estragado. E de acordo com as sensações, decide o que assegura a sobrevivência e a integração com o ambiente. Então, os sentidos, eles favorecem a nossa sobrevivência e o nosso relacionamento e integração com o meio ambiente, com onde a gente está vivendo, com as pessoas com as quais nós estamos vivendo. Então, eles vêm para nos auxiliar. Esse sistema que existe no nosso corpo, que é tão perfeito, nos garante essa conquista e a adaptação também. Porque a gente consegue se adaptar também por causa dos sentidos, que são estimulados pelas características que estão ao nosso redor, pelas condições que tem no ambiente. E aqui, falar um pouquinho, né, sobre os órgãos. Onde quer que estejamos, o ambiente ao nosso redor está sempre se alterando. Calor e frio, dia e noite, silêncio e ruídos, odores, sabores e mais uma infinidade de estímulos do meio ambiente são captados pelos nossos órgãos dos sentidos. Então, assim, eu estou falando aqui explicando essa aula, estou usando vários sentidos, não só um, né? Porque estou lendo, estou falando, estou ouvindo o que eu estou falando, né? Percebendo o que eu estou falando. Então, eu estou usando vários sentidos. Eu consigo ver melhor por causa da luz. Se eu apagar tudo aqui, eu não vou enxergar direito. Então, assim, essas sensações, quem é que recebe esse estímulo? Os órgãos dos sentidos. E tem órgãos que são especializados.
né, nesses sentidos. Então, olha só. Pelo tato, nós podemos sentir o frio, o calor, a aspereza, né? Pela gustação, que é o paladar, os sabores. Pelo olfato, nós sentimos o odor ou o cheiro. Pela audição, captamos os sons. Pela visão, observamos as cores, as formas, os contornos, enfim. Aqui são alguns exemplos do que esses sentidos, eles captam, tá? Porque é uma infinidade de captações, é uma infinidade de estímulos que nós recebemos e eles podem captar, porque eles são para isso, né? São sensitivos, são órgãos sensitivos. E aqui nessa figura, a gente pode observar que entre os dedos, um palito de fósforo queimando, ele pode causar uma lesão. Só que a gente não permite que isso chegue a acontecer. Por quê? Porque a gente solta esse palito de fósforo. Vocês podem ver que tem ali 3 bonequinhos. Um está avisando e os outros estão correndo. Esses bonequinhos aí, quando a gente for estudar o tato, a gente estiver estudando especificamente esse sentido, vocês vão ver que eles têm um nome, eles são chamados de corpúsculos. E eles identificam o calor e avisam para o cérebro, para os neurônios, o que está acontecendo, né? Só que é muito rápido. A gente só vai entender isso depois, quando a gente solta, né? Quando a gente está vendo, a gente está sabendo. Mas às vezes a gente passa o braço, a perna, na superfície que está quente. A gente só de encostar, a gente tira de uma vez. Depois que a gente vai pensar o que está acontecendo. Isso é garantindo que a gente não se machuque, que a gente não tenha grandes lesões, né? É um instinto de sobrevivência. E o sentido, ele faz parte disso. Esse sentido aí, no caso, envolvido é o tato. Mas tem vários outros, né, que vão estar também relacionados com a sobrevivência. Por exemplo, se você vai comer algo que está estragado, quando você sente o cheiro, ao colocar perto da sua boca, você já identifica que está estragado. O que está estragado pode fazer mal para o seu intestino. Então, você não come. Ou então, quando chega na sua língua, você percebe que está estragado. Você cospe. Então, o instinto de sobrevivência, né? Ajuda a sua sobrevivência. Faz parte, né, da nossa sobrevivência. Portanto, em nosso corpo, os órgãos dos sentidos estão encarregados de receber estímulos externos. Esses órgãos são a pele, especificamente para o tato, a língua para a gustação, paladar, as fossas nasais para o olfato, os ouvidos para a audição, os olhos para a visão. Então, são esses especificamente. Esses aí vamos dizer que são o centro, o cerne do sentido. Mas eles não estão sozinhos, eles não trabalham sozinhos, eles não fazem nada sozinhos. Existe uma via de fatores e de outros membros que trabalham associados a eles. Na verdade, todas as sensações são interpretadas no cérebro. Os órgãos dos sentidos recebem os estímulos. Quais são os estímulos? Luz, som, gosto, cheiro, temperatura, dor, pressão. E os transmitem ao cérebro através de nervos sensoriais. O cérebro, então, entende a mensagem, produzindo a sensação. Então, assim, tem um caminho para se seguir. Esse órgão do sentido vai receber o estímulo, mas quem vai interpretar é o cérebro. Então, é muito rápido. É muito rápido, o cérebro interpreta e já devolve a resposta, né? Que é a sensação. Calor, frio, o cheiro, gosto. E aqui algumas curiosidades. Os pelos do nosso corpo estão sempre se renovando. No couro cabeludo duram de 2 a 5 anos e crescem cerca de 12 centímetros por ano. Nas sobrancelhas e orelhas duram de 3 a 5 meses. A vida dos cílios é ainda mais curta que 3 a 5 meses. Então, aqui é a duração, né, e a renovação dos pelos do nosso corpo, tá? Alguns cheiros ficam guardados em nossa memória, associados a determinadas situações ou experiências vividas. Assim, por exemplo, quando sentimos cheiro de mato, podemos nos lembrar de uma situação que aconteceu no passado, férias da infância, uma viagem à casa dos nossos avós. Em muitos casos, revivemos até as emoções experimentadas naquela ocasião. Alegria, amor, raiva, medo, tristeza. Quem não parou para
pensar e prestar atenção nisso. Já várias vezes isso aconteceu comigo, acredito que já aconteceu com você também. Você sentiu o cheiro e ele te trazer à memória uma situação e você reviver até o sentimento que você sentiu naquele dia, por causa daquele cheiro que você guardou na memória. Isso que acontece com sabor também, viu, gente? Um monte de sabor que lembra a infância e que às vezes a gente consegue resgatar, né, uma vez ou outra na vida. A gente vai lá no fundo do baú e lembra. Mais uma curiosidade: quando ouvimos nossa voz pelo gravador, temos uma surpresa. Ela não é igual a que ouvimos quando falamos. Por que isso acontece? Nós ouvimos nossa voz não apenas através do ar, mas também através das vibrações dos ossos da face, principalmente dos maxilares, que se movimentam quando falamos. Então, assim, a gente ouve a nossa voz, mas nessa voz que chega pra gente, tem a vibração dos ossos da face, porque está pertinho do ouvido. Então, por isso que a gente não ouve a nossa voz como as outras pessoas ouvem. As vibrações dos ossos da face são transmitidas diretamente ao ouvido interno, sem passar pelo tímpano. Se uma pessoa não ouve sua própria voz através da condução óssea, seu nervo auditivo não funciona bem. Se ela ouve sua voz, mas não ouve os sons vindos pelo ar, seu problema deve estar no ouvido médio. Os problemas do ouvido médio podem ser tratados com aparelho de surdez ou cirurgia, porque tem pessoas que ouvem a própria voz, mas não conseguem ouvir direito outras pessoas falando. Isso aí já pode ser corrigido porque é no ouvido médio. Agora, se uma pessoa ouve sua voz, mas, né, não ouve sua própria voz através da condução óssea, seu nervo auditivo não funciona bem. Aí já é um problema no nervo auditivo, aí já é um pouco mais grave. Se a pessoa não consegue ouvir a própria voz, é mais grave, tá? Mas é por isso que a gente não ouve a nossa voz como as outras pessoas ouvem, porque tem essa vibração dos ossos da nossa face, tá? Então, por essa aula que eu encerro, tá? Fica aí para vocês e bons estudos. Até a próxima.